atividade, né? Entendo. Tá entrando gente aqui já. Eu tô vendo, tô vendo. Eu acho que a gente vai ter que pedir para fechar os microfones, né? É, já tô fechando aqui, né? Mas se vocês puderem ir fechando aí os microfones e as câmeras também, a gente agradece. Edson e Glaucio já fecharam aqui, eu tô vendo. A gente está esperando chegar as outras professoras, Maristela e Vitória, e qualquer dúvida é só ir colocando no chat, ou então pedir a voz. Eu acho que colocar no chat é bom, né? Uhum. Ficou bom esse cartaz, viu, Augusto? Ficou bom? Ficou ótimo, Eu coloquei ele lá no site do Gpixa. ficou ótimo, ficou muito bom. Aí quem vai apresentar vai ser Vitória. Então, eu vou apresentar a ementa, os objetivos e o cronograma. O resto é com ela. Que o resto são as coisas mais assim burocráticas, né? Entendo. A bibliografia, a, a própria inscrição no curso, né? Uhum. Esse curso, ele tem uma especificidade, é que nós temos vários convidados. Foi, eu vi na última edição do projeto, tem bastante convidado. Ele tem vários convidados aqui do A Laura Brasil. confirmou, a Laura Colli. Confirmou a Laura. Inclusive, ela tem um livro que a gente tem que colocar na bibliografia do curso. Ela tem vários artigos sobre economia social, Uhum. vários artigos. Vitória, tudo bem? O teu telefone tá mudo, o teu microfone tá mudo, Vitória. Se tu puder ativar. Pronto. Oi, me esqueci. O arquivo, Alice, é você quem vai compartilhar em Word ou sou eu? Você compartilha. Tá bom, ok. Eu estava falando com o Vinícius que a gente vai explicar um pouquinho a ideia do curso, antes de entrar na própria ementa. Sim, sim, certeza. E falar com Maristela, ver se Maristela entra também. Eu Sim, mandei seria mensagem para interessante. Maristela, eu tô esperando ela entrar. Deixa eu olhar aqui um negócio. A ideia é que ela fale um pouco do GPISA, né, do grupo de pesquisa. Ô, Sim. Alicia, e o teu projeto de extensão? O projeto de extensão, o bolsista é o Augusto. Mas precisa também constar, né, teu projeto de extensão, porque você está vinculando só o de Pixa e ao teu projeto. É importante estar vinculado, né? Então, o projeto, na verdade, quando eu chamei o Natan ele faz em 2 dias. Eu pensei no CGPA, que é o Hum, projeto de extensão. sim. Aí, na hora de falar, eu vinculo. Na hora de falar, eu vinculo. Isso, na fala, mas eu digo assim, você chegou a ver a explicação que o assessor de graduação ele colocou? Que não? Não. Tá, é o seguinte, para a concepção que o pessoal teve quando colocou curso livre, não é a concepção que nós tínhamos, tá? A concepção que eles tiveram de curso livre é de não estar atrelado a nenhum conteúdo ou componente curricular específico, né? E aí ele poder ser compensado por um componente curricular flexível. Aí, o que acontece? Acontece que para um curso ser aberto para a comunidade, o SIG Eventos ele não contempla essa possibilidade. Então, qual é o caminho?
para quem é de fora da universidade, nós teríamos que abrir um curso Fluex, aí contemplando o Contemple e o PGTA, o teu projeto de extensão, e ambos oferecermos o curso no mesmo horário. Então, o que aconteceria? Seria na mesma turma, o mesmo acesso. O que vai diferenciar? Que no final, os alunos vão receber a certificação pelos SIG Eventos da UFPB e quem é de fora recebe a certificação pelo Fluex. Esse é o encaminhamento que me foi dado. Se a gente quiser abrir para o público externo, né? Se há essa pretensão. Se não, a gente fica só com o... Então, mas é importante estar vinculando institucionalmente este curso, pelo menos, ao PGTA também, né? Esse curso, ele está vinculado ao PGTA porque tem duas participações do Cacique Natan, quando a gente fala dos arranjos produtivos em comunidades vulneráveis. Uhum. Mas aí eu posso falar. Sim, você fala e depois a gente altera no SIG Eventos e coloca, inclui também lá institucionalmente o PGTA, que é importante, né? A gente estar acobertado. E a gente não registrou essa live pelo Fluex, Alice, a gente deu marcada. Institucionalmente não está registrado em canto nenhum essa live. Eu só me lembrei hoje, porque tanta coisa, né, que acabei não me lembrando. Institucionalmente, ele está sendo divulgado pelo CCHLA, né? Via CCHLA. Mas não tem um registro escrito. Exatamente. Está sendo divulgado pela coordenação de contábeis, está sendo divulgado pela assessoria de extensão do meu centro também, né? Mas, assim, né, realmente faltou esse cuidado, que acaba sendo tanta coisa, um período tão curto, né, para fazermos tudo. Eu vou falar também do período da situação da pandemia. Sim. E vou falar do PGTA também. Sim, é importante. Nós estamos esperando Maristela, será que ela vai participar? Você confirmou com ela? Eu vou ver aqui. Eu mandei uma mensagem para ela, eu estou esperando ela responder, ela ainda não respondeu. Certo. Estou vendo agora. Estou vendo agora que vocês mandaram mensagem, mas já estava... Porque o notebook tinha descarregado, mas está tudo certo. Então, Vitória, já são 7 horas, a gente começa, espera uns 3 minutos. Vamos esperar uns 3 minutos e aí a gente começa. A gente começa. Acho que se vocês duas puderem irem se apresentando, acho que é bom que já dá uma adiantada, né? Falar onde vocês trabalham, o que vocês fazem, os projetos que vocês estão desempenhando na universidade. Certo. Quer começar, Vitória? Não, acho que é melhor... Eu começo? Não é melhor a Alicia começar? Tanto faz. Você que sabe, Alicia. Eu posso começar. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Essa live, ela tem como finalidade apresentar um curso livre que eu, Vitória e a professora Maristela pensamos para esse período de pandemia. E respondendo também uma provocação da PRG, da UFPB, da Pró-Reitoria de Graduação, que nos solicitou, que nos fez uma provocação de apresentar em um período curto de tempo. Eu não sei, acho que nós fizemos em menos de acho que uma semana esse curso livre. Mais ou menos esse foi o período. Então, nós pensamos esse curso livre em uma semana. Então, meu nome é Alicia Ferreira Gonçalves, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais
Sou professora do programa de pós-graduação em antropologia e também coordeno o grupo interdisciplinar em pesquisa em cultura, sociedade e ambiente com a professora Maristela Oliveira de Andrade. Esse grupo, ele é composto de vários pesquisadores, são vários pesquisadores do Brasil, fora do Brasil, que trabalham com a temática ambiental, em suas várias dimensões. Nesse sentido, esse curso, ele foi pensado dentro desse grupo, que é o GIPISA. Como eu disse, nós preparamos esse curso muito rápido e nós fizemos um curso livre para ser ministrado em 10 sessões. Ele é muito ousado. Por quê? Porque nós temos vários convidados nesse curso livre. Convidados que trabalham com a temática do curso livre. Convidados do Brasil, de várias universidades dentro do Brasil. E nós temos também uma convidada do México, que é a Laura Collin, que ela trabalha há muitos anos com a economia social e a economia solidária. Vocês podem ver a minha trajetória acadêmica, tem o Lattes, que eu não tenho o link do Lattes aqui, mas vocês podem ver. Eu sou formada, a minha graduação é em Ciências Sociais, pela Unicamp, meu mestrado também pela Unicamp, meu mestrado é em Política Científica e Tecnológica, meu doutorado eu fiz também na Unicamp em Ciências Sociais, depois eu fui para a Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz um pós-doc em Economia Solidária e dei aula também no curso de Ciências Sociais. E no Ceará eu comecei as minhas pesquisas sobre a economia solidária, em comunidades rurais e urbanas, em políticas públicas a partir de um enfoque antropológico, que é uma novidade no Brasil. E em 2008, eu vim para a Universidade Federal da Paraíba, continuando com a temática da economia solidária, das políticas públicas, a partir de um ponto de vista etnográfico. E eu e a professora Vitória temos aí longos anos de parceria trabalhando nessa temática, juntamente com a professora Maristela de Oliveira Andrade. Então, hoje é um prazer estar falando para vocês e apresentando esse curso livre. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer, né, ver todos vocês aqui esta noite. Como a professora Alice falou, né, nós temos essa proposta, né, de discutir a economia social, a economia solidária, né, e que em alguns países também é denominada como economia social solidária, sobretudo no México, né? E aí, nesse contexto que surgiu dessa crise sanitária, dessa pandemia, né? Então veio essa proposta junto com a universidade, como a professora Alicia comentou. Bem, meu nome é Victoria, né? Professora Victoria, eu sou do Departamento de Finanças e Contabilidade, do DFC, do CCCA, né? Da UFPB. Então, eu fiz a minha graduação e o mestrado, bem como a especialização, tudo foi na área de ciências contábeis, e o doutorado foi em ciências sociais na Unicamp também. A temática que pesquisei na época era uma temática que já vinha em afinidade com a professora Alicia, também de economia solidária, no GPIS, em outros projetos que tivemos financiados pelo BNB, né? E também pelo CNPq, né, projetos de iniciação científica, todos vinculados à economia solidária. A minha tese foi o estudo, né, da usina Catende, enquanto uma experiência emblemática na área de economia solidária, que se desenvolveu ali em Pernambuco, né, na zona da Mata de Pernambuco. Então, continuando nessa temática da economia solidária, junto com a GPIXA, junto com Maria Estela, né,
que são a Alicia e a Maria Estela, são coordenadoras do GPIXA, e estamos aqui trazendo essa proposta, né, para vocês, e como a Alicia falou, né, trazemos convidados, buscamos trazer questões atuais, né, pessoas que estão diretamente vinculadas a cada tópico dos temas da aula que foram, né, programados por nós, né? Então, espero que vocês possam se interessar pelo curso, né, participar, né, e, sobretudo, fazer as leituras, né, das temáticas, que possam, enfim, tirar proveito, né, dessa proposta aqui e que também divulgue com seus colegas, né, acerca dessa oportunidade que temos, né, tanto em uma parceria dos 2 departamentos e 2 centros, vinculando, né, o curso de Ciências Contábeis também com essa temática que ainda é pouco explorada, mas que esperamos, né, que esse campo também possa se abrir. Alicia, teu microfone, não estou te ouvindo. Tá. Inicialmente, o SIG Eventos, ele parece que ele só permite a inscrição de alunos da UFPB, parece. Não é isso, Vitória? Sim, é isso, é isso. Então, se há demanda de alunos fora da UFPB, nós podemos fazer um curso Fluex e incluí-los via Fluex aqui nessas aulas. Seria o arranjo, né? Porque, na verdade, nós só tivemos essa notícia que não poderiam ser incluídos hoje à tarde, né? Então, esse seria um caminho. Havendo interessados, nós abrimos. Então, pessoal, nós temos 10 participantes. Aí, eu acho que eu já vou apresentar a professora Vitória. Ela vai apresentar na tela de vocês o programa do curso, para a gente comentar como é que vai ser, como é que vão ser essas 10 sessões. São 10 sessões de 1 hora cada uma, e esse curso, ele tem atividades síncronas e atividades assíncronas, totalizando 30 horas e uma carga horária, se não me engano, de 2 créditos para vocês. Enquanto a professora Vitória coloca na tela, já vou adiantando. Esse curso, né, ele tem como título Prática, Economia Solidária e Sustentabilidade. O mundo pós-pandemia e as políticas institucionais urgentes. O período letivo é esse, que é o período suplementar, para os tempos de pandemia. Público-alvo, o público prioritário são os estudantes da graduação, da pós-graduação, interessados na temática. E, se houver possibilidade, nós vamos abrir esse curso às lideranças indígenas, às lideranças em economia solidária, coletivo de mulheres, dentre outras lideranças. Então, as professoras responsáveis pelo curso somos eu, Alicia Ferreira Gonçalves, Vitória Zúñiga de Mello e a Maristela de Oliveira Andrade. Então, esse curso, ele vai acontecer toda quarta-feira, das 18 às 19 horas. Inicialmente, nós colocamos a plataforma Google Meet, que eu acho que a maioria tem acesso. E tem uma outra plataforma alternativa, que é a plataforma institucional da Universidade Federal da Paraíba, que é a RNP, mas, a princípio, nós vamos fazer via Google Meet. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da ementa. Então, a gente começa discutindo a economia nas sociedades pré-capitalistas. A gente vai discutir o princípio da reciprocidade e a economia da dádiva. Então, essa primeira sessão, ela seria uma breve jornada ao pensamento de Marcel Mauss. Marcel Mauss é filósofo, é o mestre francês, que junto com o tio dele, Émile Durkheim, fundaram a sociologia e também a antropologia na França.
Então, essa seria a nossa primeira sessão. A segunda sessão seria uma reflexão sobre os processos contemporâneos. Então, nós iríamos discutir as experiências associativistas, as experiências cooperativas e as experiências em economia solidária, pensando o Brasil, pensando Nordeste, Paraíba, Ceará, e fazendo um paralelo com o México. Porque logo na terceira sessão nós teremos uma convidada, que é a Laura Collin, do México, e ela trabalha há muitos anos com a economia social e com a economia solidária no México. Acho que a outra sessão viria logo em seguida uma reflexão sobre essa falsa dicotomia entre economia e saúde. Aí nós temos um livro, temos um autor, que é o Jason Wu, e ele tem um livro, Capitaloceno ou Antropoceno, e ele identifica a matriz de todas essas crises, a crise ambiental, a crise social, a crise econômica, no próprio sistema de produção capitalista, cujo foco é a acumulação da mais-valia. Em seguida, nós teríamos duas sessões. Nessa falsa dicotomia entre economia e saúde, nós temos uma convidada também do México, que é a professora doutora Maria Helena Martins Torres, que está na Universidade Federal da Paraíba como nossa professora habilitante. Então, nós teremos aí o prazer de tê-la como convidada para fazer essa reflexão conosco, essa dicotomia entre economia e saúde, fundamentalmente nesses tempos de pandemia. As sessões seguintes, elas são uma reflexão sobre possíveis arranjos produtivos baseados na solidariedade e na reciprocidade, com foco em comunidades ditas vulneráveis, comunidades indígenas, pescadores, ribeirinhos, coletivo de mulheres, quilombolas, dentre outras comunidades. E aí nós temos essa sessão com o cacique Natan Potiguara, que é o cacique da Aldeia do Forte, da Baía da Traição. Ele que vai coordenar essa reflexão sobre como pensar, como projetar arranjos produtivos em tempos de pandemia, baseados na solidariedade e na reciprocidade. Quando a gente fala em solidariedade, quando a gente fala em reciprocidade, a gente tem como contraponto o capitalismo, o próprio sistema capitalismo. Marcel Mauss, quando ele escreve o ensaio sobre a dádiva, que é um livro muito grande, mas a gente vai ler só a introdução, Marcel Mauss pensa a economia nas sociedades primitivas, ditas primitivas, como contraponto à economia capitalista. A economia capitalista com foco na acumulação capitalista e na concentração do capital. Então, essas duas sessões que consistem nessa reflexão sobre possíveis arranjos produtivos, sempre a gente vai ter esse contraponto, não é? Experiências em economias, em arranjos produtivos baseados na solidariedade e o sistema capitalista, e as empresas capitalistas. As sessões seguintes, elas vão discutir, vão refletir sobre a sustentabilidade dos territórios. E aí são territórios, o foco Nordeste, são territórios onde vivem sociedades indígenas, pescadores, ribeirinhos, coletivos de mulheres e quilombolas. E as últimas sessões, elas estão destinadas para a gente refletir, para a gente pensar sobre as políticas institucionais que são necessárias em tempos de pandemia e no mundo pós-pandemia, se isso é possível, né? No mundo, pensar o mundo pós-pandemia. Então, aqui nós temos o objetivo geral, que ao final da disciplina, o participante compreenderá os princípios da economia da dádiva, economia em sociedades pré-capitalistas, da economia solidária, do associativismo, cooperativismo
pensar os princípios da sustentabilidade, a sustentabilidade pensada em várias dimensões, e as possibilidades de políticas institucionais em tempos de pandemia e no mundo aqui pós-pandemia. Então, aqui, pessoal, tem o cronograma. Então, as atividades síncronas seriam as atividades online, através dessa plataforma que é o Google Meet. Se não der certo o Google Meet, já tem o plano B, que seria a RMP. Tem a Zoom também, tem várias outras, mas a princípio, nós faríamos na plataforma Google Meet. Nosso curso, ele vai iniciar dia 10 de junho, que é uma quarta-feira, das 18 às 19, e a gente começa com Marcel Mauss, a introdução ao ensaio sobre a dádiva. E a gente vai pensar, vai discutir aqui os princípios das economias em sociedades pré-capitalistas. Dia 17 de junho é uma discussão sobre os princípios do associativismo e do cooperativismo. Quer dizer, a informalidade no Brasil é muito grande. Acho que a Vitória deve ter esse dado, mas é muito grande, a economia que está na informalidade. Então, uma das saídas para essas economias é formarem uma associação ou uma cooperativa. E muitos empreendimentos da economia solidária estão organizados em associações ou cooperativas. Então, essa como uma experiência dentro desse mundo em tempos de pandemia. Dia 31 de junho, nós iríamos discutir as experiências em economia solidária, os conceitos, os princípios, os principais atores da economia solidária e o protagonismo das mulheres. Porque nesse campo, né, que a gente chama de economia social, economia solidária, ao menos no Brasil, mais de 60% são mulheres. São mulheres e líderes de família, e muitas vezes criam seus filhos sozinhos. Então, nesse dia, que é dia 31 de junho, nós chamamos a doutora Laura Collin, do México, e que trabalha há muitos anos com a economia solidária para ajudar a gente a fazer esse contraponto das experiências em economias baseadas na solidariedade, na reciprocidade, no Brasil, mais especificamente no Nordeste e também no México. Dia 1º de julho, nós iríamos discutir o marco jurídico da economia solidária. Que a economia solidária, ela tem um conjunto de leis, um conjunto de normas, ela foi institucionalizada através da economia, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, pelo professor Paul Singer, que lutou muito por esse marco jurídico. No estado da Paraíba, a economia solidária, ela está ativa, está atuante. Nós ainda estamos recebendo recursos para as atividades em economia solidária. Nesse dia, nós convidamos o Dr. Joanes Paulos, que é um especialista em marco jurídico da economia solidária. E ele também, é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, ele é professor na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, e ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária. Isso daí seria dia 1 de julho. 8 de julho seria essa discussão, um pouco essa reflexão que circula nos meios de comunicação e nas mídias sobre essa falsa dicotomia entre economia e saúde. Salvar vidas ou promover a economia. E essa economia que eles falam é a economia baseada no capital, na acumulação capitalista. Nesse dia, nós teremos conosco a doutora Maria Helena Martins Torres, que é professora e pesquisadora do CIESAS, que é o Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia, CIESAS, Sureste de Chiapas, e ela é nossa professora visitante no
Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Antropologia. Aqui em 8 de julho tem um lembrete, eu acho que é para os alunos que se matricularem no curso, que é a data limite de trancamento. 15 de julho, nós vamos fazer uma discussão sobre arranjos produtivos baseados na solidariedade em comunidades ditas vulneráveis. Aqui nós temos como convidado o cacique Natan Potiguara, cacique, liderança indígena e presidente do Conselho de Saúde Local da Baía da Traição e também presidente da Associação dos Caciques. Dia 22 de julho também é uma continuação dessa reflexão, dessa possibilidade de pensarmos arranjos produtivos baseados na solidariedade. Dia 29 de julho é a mesma temática, são as possibilidades dos vínculos solidários e a sustentabilidade no mundo pós-pandemia. Porque a economia, ela está encravada nos territórios. Por isso, essa interface entre economia social e solidária e territórios. Principalmente as economias baseadas em um lastro social, nessa solidariedade, ela está encravada nos territórios. Então, por isso, economia solidária, economia e sustentabilidade. Aqui nós temos uma convidada, que ela ainda não confirmou a presença, que é a doutora Rosiana Meira, que é a Secretaria de Economia Solidária do Estado da Paraíba. Dia 29 de julho é a sustentabilidade dos territórios e as políticas institucionais urgentes. Aqui a nossa convidada também, ela não confirmou, falta ela confirmar a presença. Como eu disse a vocês, esse curso, ele foi pensado em poucos dias, eu não sei nem quantos dias, acho que 5 dias, algo assim, e a professora Lorelai Garcia, para falar sobre a pesquisa dela, sobre transposição no Rio São Francisco. Dia 12 de agosto, que é uma sessão de encerramento do curso, nós vamos ter uma palestra do professor Dr. Cides Bussi, do mestrado profissional em avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará, que vai falar sobre o desenho de políticas institucionais urgentes e necessárias a partir de uma perspectiva antropológica, a partir de uma perspectiva também etnográfica, a partir da perspectiva das comunidades ditas vulneráveis. Ou seja, todos esses temas eles vão estar presentes em todas as sessões. A economia baseada na solidariedade, a sustentabilidade e a necessidade de políticas institucionais. Então, aqui eu encerro e a professora Vitória continua falando para vocês das atividades assíncronas. E, ao final da nossa exposição, a gente vai abrir para a plateia as dúvidas. Vitória? Então, boa noite a todos mais uma vez, né, aqueles que estão chegando. Como a professora Alice falou, nós temos convidados para as atividades síncronas e por isso é importante, vocês viram que cada dia é um tema, um convidado, por isso que é importante que vocês façam todo o possível para estarem presentes nesses encontros, né? Como atividades assíncronas, nós temos a leitura de textos, que vai ser importante vocês fazerem essa leitura antes da aula, para poderem ter, né, dúvidas, para vocês poderem ter também discussões na sala, que isso é o desejável, né? Então, nós colocamos umas 12 horas para leituras de textos, tá? E também temos trabalho escrito, considerando esse tempo, tá? E aí, esse trabalho escrito,
nós pensamos como na questão de avaliação, né? Nós pensamos, já que seria 10 pontos, uma única avaliação, 1,5 ponto a presença, né? A presença nesses encontros, que, como eu falei, bem convidados, é muito importante vocês estarem presentes. A participação em sala também será pontuado, porque vocês terão acesso aos textos com antecipação, né? E também o trabalho escrito vai ler 7 pontos. Mas como nós pensamos esse trabalho escrito? Nós pensamos que era melhor fazer aula a aula. Então, seria o seguinte, nós teríamos um tema, como a professora Alicia falou, o primeiro tema, por exemplo, do dia 10 de junho, reciprocidade e economia da dádiva. Né? Então, sobre o pensamento de Marcel Mauss. Então, nós deixaríamos umas questões e vocês fariam, né, tipo um fichamento, uma resenha acerca daquele tema. Então, vocês, na verdade, vão ter que entregar esses 10 trabalhos. E desses 10 trabalhos, nós vamos fazer a média, né? E aí, isso vai valer 7 pontos, tá? Então, vocês já sabem que terminou a aula, nós já deixamos as questões norteadoras para vocês poderem fazer, né, as suas resenhas, tá? Considerando fichamentos, principalmente os autores que nós indicamos, embora você possa fazer, né, um link com um outro autor que você conhece, isso fica aberto, né? Para cada um de vocês poderem trazer a sua contribuição, tá? Em princípio, como eu disse, a avaliação seria assim, né? Presença 1,5 ponto, as discussões em sala 1,5 ponto, e o conjunto das 10 resenhas seria uma média para ter 7 pontos, né? São 10 encontros virtuais, né? Também nós teremos um momento para tirar as dúvidas de vocês, né? Como a professora explicou, tem o Google Meet a partir dessa plataforma que estamos trabalhando, e também, né, o RNP. Né? Uma vez que vocês se matriculem, nós vamos encaminhar o link para vocês terem o acesso, tá? A todos eles. E, como eu disse, essa participação, essa interação, nós podemos ter o fórum, um momento até específico para tirar essas dúvidas, né? Que é importante que haja essa interlocução entre todos. Tá? Nós temos também, como a professora falou, essa palestra, né, de encerramento, que é sobre o desenho das políticas institucionais, né, com o professor Alcides, o doutor Alcides da UFC, e aí essa também pretendemos que seja passada também pelo Instagram, tá? Então, as atividades, né, será pelo SIG Eventos, né, e encaminharemos os textos e os arquivos para vocês, tá? Nós consideramos como as referências básicas e complementares. Então, a básica está vinculado àqueles temas principais. Por exemplo, se vamos falar de dádiva, então vai ser um ensaio sobre a dádiva, que é o livro de Marcel Mauss. Né? Então, selecionamos aí a introdução e o primeiro capítulo para a leitura e introdução desse tema. Como a professora Alice falou também, nesse o seu percurso, né, profissional na UFC, na qual ela trabalhou, né, com economia solidária, fruto dessa pesquisa que ela realizou lá, é que surge esse livro, Experiências em Economia Solidária. Então, é um livro no qual vai trazer um levantamento teórico, né? Como também vai trazer um capítulo sobre a formação da ADS, da Agência de Desenvolvimento Solidário do Ceará, como é que ela se conforma a partir da CUT, essas conformações, né? E bem como experiências que ela teve oportunidade de visitar. Tem tanto de cooperativa social, né? Para as pessoas que têm
alguns problemas, né, psicológicos, e tem diversas experiências também lá que nós podemos abordar, né, de alguma forma. Aqui também nós temos um outro livro que fala sobre, de Henrique Dussel, que é sobre filosofias do Sul, né, que vai falar sobre essa transmodernidade, essa descolonização, e quando nós estamos falando acerca daquele confronto, daquela dicotomia entre economia e saúde, então nós trazemos o texto de Antropoceno, Capitaloceno. Né? Isso seria, em princípio, as nossas referências básicas, e temos como referências complementares um dos livros que a professora Alicia comentou, que é de autoria de uma das convidadas, né, que é a professora Laura Collin, do México, né? Então, ele também estará aqui, mas nós temos do David Berkin, que é sobre riqueza, pobreza e desenvolvimento sustentável, esse diálogo com a sustentabilidade, esse trabalho que desenvolve essas comunidades tradicionais em torno do sustentável, né? Ética e exclusão, né? Acerca da solidariedade, de Alma Amália Cabanhas, de Alain Cayet, Antropologia do Dom, né? De Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado, né? Um pouco problematizar essa temática que vem muito à tona com essa questão da pandemia e da necessidade de políticas institucionais, né? Que cabe urgência nesse contexto de crise sanitária. O Enigma do Dom, de Maurice Godelier, né? E também alguns artigos que foram publicados na revista Gaia, né? Que é uma revista que ela está vinculada ao programa, ao PRODEMA, né? Que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável, né? E que é de autoria de Alicia e de Maria Helena Martínez Torres, que ela é uma professora do CIESAS, como a professora Alicia falou, do México, e que juntas elaboraram um artigo, né, sobre cosmovisões, agroecologia, reciprocidade, mercado e territorialidade no Nordeste brasileiro e no Sudeste mexicano, né, fazendo uma comparação, né, acerca dessas relações de reciprocidade, de como é que é vivenciada essa territorialidade por esses povos originários, né? Também tem um outro artigo que que foi de autoria de Laura Collin, né? Sobre acerca do bem viver, né? Como é que surgiu esse conceito. E também temos uma epistemologia do surdo clássico. Então, vocês veem que vocês terão oportunidade de conhecer não só pela bibliografia, mas também o contato pessoal com esses autores, que é uma oportunidade que vocês têm. A professora Laura Collin, que ela escreveu aquele artigo e também um livro dela, vocês terão oportunidade, né, de fazer perguntas diretamente a ela, assim como também para a doutora Maria Helena, que ela atualmente é professora visitante aqui na UFPB, né, e que participa das reuniões do GPIX. Né? Então, vocês veem que vocês têm oportunidade de fazer a leitura e de conhecer, né, virtualmente, poder fazer perguntas aos autores. Né? Foi, apesar de curto tempo para poder elaborar esse programa, mas nós fizemos, digamos assim, com cuidado para que vocês possam ter, né, essas oportunidades, certo? Bem, enquanto sugerimos alguns links, né, para vocês também fazerem pesquisas, né, como o de clássico, como também os PACs, né, além de alguns sites como o periódico CAPES, o próprio repositório da UFPB, que tem também diversos artigos, teses, né, para quem quiser se aprofundar na área, né. Então, nós temos tanto experiências do Cono Sur, né, basicamente experiências dentro do Cono Sur, né, dentro do México, basicamente, e Brasil, né, já que temos o GPIXA, ele tem, né, esse vínculo com universidades mexicanas, né. Se nós pensarmos em termos de povos originários, é muito rico, né, poder observar as tradições culturais, como é que se vive essa reciprocidade
em países, né, pré-colombinos e também aqui no Nordeste do Brasil. Especificamente, nós vamos abordar o Nordeste do Brasil, tanto no livro de Alicia, que ele fala das experiências acerca do Ceará, como também aqui experiências dentro da Paraíba, né? E como a Alicia falou também, tem a presença de um cacique que ele vai falar diretamente. Nós fizemos uma vez um curso onde tivemos a oportunidade de ir até a aldeia, né? Teve um toré, teve a oportunidade de conhecer. Como agora estamos nessa crise, não poderemos fazer isso, mas trazemos o cacique aqui para poder falar sobre toda essa problemática ambiental, né, que surge lá na aldeia, né, especificamente na aldeia dele, mas que essa problemática ela está presente em diversas aldeias, a questão do lixo, a questão da sustentabilidade, a questão das políticas públicas, a questão até mesmo das sementes que eles têm acesso, essa necessidade que sentem de se organizar, tudo isso esperamos que possa ser abordado e aproveitado por vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que a gente tenta responder. Então, em 10 sessões, o curso ele é panorâmico. Como são 10 sessões, o tempo é pouco, 1 hora para cada sessão. Então, o curso ele é um convite para a gente refletir sobre a questão da economia nos territórios, de uma economia baseada na solidariedade, na reciprocidade, em tempos de pandemia. Então, é um convite à reflexão, porque são 10 sessões com uma hora cada. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, que a gente vai tentar responder essas dúvidas. A Jaciara, foi nossa aluna, foi pesquisadora do nosso grupo, ela pergunta se alunos fora da UFPB podem fazer o curso. A nossa ideia inicial, minha, da professora Vitória, é abrir as inscrições para alunos fora da UFPB. E aí, Vitória conversou com o coordenador do curso e ele deu para a gente uma saída, não é, Vitória? Foi, ele informou que o SIG Eventos ele está formatado somente para discentes da UFPB, mas que a forma de incluir pessoas externas seria a partir do Fluex. Então, nós vamos fazer o projeto Fluex com o mesmo nome, abrir as inscrições, né, que serão próxima semana, e aí, então, será divulgado e poderão, né, fazer a inscrição, participar das sessões. O que vai mudar? É a forma da certificação. Quem é aluno da UFPB vai receber a certificação das 30 horas, vai ser certificado pelo SIG Eventos. E quem é externo ao UFPB vai receber a certificação, né, pela Pró-Reitoria de Extensão, né, via projeto Fluex, mas que terão oportunidade de receber, né, o mesmo conteúdo, de participar todos juntos desta discussão, desta reflexão, sim. Agora, as inscrições provavelmente só fiquem abertas na próxima semana, mas nós vamos avisar, divulgar também no Instagram, né, do GPixa, no Instagram do Contemp, vamos divulgar isso também. E também solicitamos a vocês que têm esse acesso, ajudem a divulgar para outras, né, para outras pessoas interessadas em fazer o curso. Alicia, está em silêncio. Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a bibliografia assusta, mas nós vamos ler apenas a introdução, né? Como em 10 sessões, não dá para fazer, é apenas uma reflexão, é uma viagem panorâmica em torno desses dois temas, né? Economia social solidária e territórios, pensando em tempos de pandemia, porque em tempos de pandemia a gente não tem como não pensar. E também não tem como a gente pensar no mundo pós-pandemia.
Professoras, eu acho que seria interessante se vocês duas falassem da importância desse projeto agora, nesse ano de 2020, com toda a conjuntura política e com a conjuntura sanitária também. O que é que vocês acham? Pois o curso livre, eu não quis dizer, mas o curso livre, ele tem um fundo político. O curso livre, ele tem um fundo político. E o fundo político é que nesse governo atual, esse governo eleito em 2019, ele é um governo que ameaça tanto a sustentabilidade dos territórios, como ameaça os territórios, como ameaça as comunidades, que nós chamamos aqui de vulneráveis, e como ameaça a nossa área, que é a área de ciências humanas. Está implícito no curso essa trama política. Então, por isso refletir sobre uma economia baseada na solidariedade, na reciprocidade, numa economia baseada em laços cooperativistas, em laços associativistas, porque o que vai sobrar desse mundo pós-pandemia, né? O que vai sobrar do mundo? Não é o que vai sobrar do mundo, o que vai sobrar de nós. Nesse sentido, o curso, ele tem esse fundo de uma crítica ao atual governo que aí está. Então, ele é importante nesse sentido. E é importante também porque leva a gente a refletir sobre a sustentabilidade dos territórios e as atividades econômicas nos territórios. Eu não sei, Augusto, será isso que você estava perguntando? Além do mais, esse curso, ele está atrelado, né, ao nosso projeto de extensão. Nós trabalhamos já há 3 anos, se eu não me engano, com as comunidades indígenas da Paraíba, do litoral norte da Paraíba. Nós temos um projeto de extensão que está no 2º ano, que o projeto, ele chama Construindo Mapas Sociais, subsídios para a elaboração do plano de gestão territorial e ambiental das terras indígenas potiguara, aqui do estado da Paraíba. Então, o curso, ele tem essa relevância, ele tem essa importância, e com o pano de fundo, ele tem uma crítica política. Porque essa pandemia, na verdade, ela vem mostrar os limites do sistema econômico baseado somente na acumulação da mais-valia, na produção da mais-valia e na concentração da riqueza nas mãos de poucas pessoas. Então, o Brasil acho que agora é o 4º país em números de atingidos pela pandemia. O Brasil, ele tem dimensões continentais. O Brasil tem uma das desigualdades de renda das maiores do mundo. Então, esse curso também ajuda a pensar nessa desigualdade de renda e na concentração de renda. Inclusive, só complementando, né, o cunho político ele está ali, quando, por exemplo, nós vamos trazer uma secretária da Economia Solidária do Estado para apresentar, para mapear quais as dificuldades que se estão tendo. Por exemplo, agora nessa pandemia, nós sabemos que as feiras livres estão suspensas, a feira da Ecovárzea, por exemplo, da UFPB também está suspensa. E o que acontece com esses agricultores? Que eles obtinham alguma renda com a venda desses produtos, com as feiras que aconteciam na universidade, né? E em outros locais, que agora está proibido e não podem acontecer. Como escoar essa produção? Qual a fragilidade, né, desses produtores, desses arranjos produtivos? Então, vem, né, uma gestora colocando os limites da própria política. Por isso que nós falamos em políticas institucionais urgentes, né? Não vamos abordar
diretamente a crise sanitária, mas ela está contemplada quando nós pensamos nessa relação econômica, né, nesse impacto na saúde, né, não vamos falar diretamente acerca da gestão dessa crise, porque teríamos só ali, acho que já dava 30 horas, né, se nós começássemos a discutir como é que está sendo a gestão dessa crise sanitária, né? Eu estava dizendo que no meu país há vários meses que está se dando apoio para as famílias, que está se dando apoio às pequenas empresas. Por que as famílias, por exemplo, onde existe muita informalidade, né? Mas o valor que está sendo dado é um valor que cobre, digamos assim, a cesta básica, a questão dos medicamentos. Então, que tipos de política, que tipos de segurança? Começando pela pergunta, quem é o responsável hoje pela gestão dessa crise? Há quanto tempo estamos sem um, né, responsável, né, em termos da organização no Brasil, né, em termos de um ministro da Saúde, de toda a discussão, de todas as contradições que existem em termos, né, do tratamento à população. Então, essas questões estão presentes aí sim. Então, alguém mais tem alguma dúvida aí para colocar no chat, que gostaria de tirar com as professoras agora? Então, Acho. só avisar, Augusto, que amanhã a gente vai estar trabalhando, inserindo esse curso no Flex, para que o pessoal de fora da universidade tenha acesso a esse curso também. Isso. E o encontro será junto com esta turma, porque na verdade será uma turma só. A visão institucional é que separa, mas na verdade o objetivo é que seja uma turma só, né? Como eu disse, a questão vai ser só a forma como a certificação vai ser concedida, né? E lembrando que os nossos encontros serão sempre às quartas-feiras, das 18 às 19 horas, né? Então, pode passar um pouquinho, mas em princípio, né, a proposta é que termine às 19 horas, né, e ressalto a importância aqui de vocês fazerem uma leitura prévia do material, como a Alicia disse, vocês não vão ler o texto todo, vão ler uma introdução ou um capítulo específico para nós podermos aprofundar, né, a dinâmica do curso, como eu digo, é dos dois lados, né? É da professora Alicia, professora Maria Estela, né? O que vamos estar, né, nessa discussão, mas também de vocês fazerem essas leituras para podermos ter uma discussão, um diálogo, né? Isso. Estou vendo aqui a questão de vagas, né? O limite de vagas que está destinado, Paulo, pela UFPB para alunos é 50. Para quem não é aluno, nós ainda vamos consultar a legislação, né? Como é que está agora para este período suplementar, né, Alice? Eu acredito que seja em torno de 20 vagas, né? Mais ou menos isso, né? Mas o número de vagas certo ainda nós vamos divulgar, porque como você está chegando agora, mas eu expliquei que nós só recebemos a notícia, o comunicado, não poderíamos inscrever pessoas da comunidade hoje à tarde, né? Então, nós ainda não tivemos tempo hábil de nos organizar nesse sentido, mas o número de vagas, né, vai ser 15 dias. Bem, nós vamos ver aí a questão de vagas e de prazos, mas, assim, vamos colocar um link aberto, né, e caso a inscrição ainda possa demorar algum tempo, mas nós não podemos ter prioridade quanto a esse processo, né, por conta que a notícia só foi dada hoje à tarde. Se tivesse nos dado na semana passada, né, nós poderíamos ter providenciado, né? Mas, enfim, é fruto justamente desse momento que estamos vivendo, né? Dessas políticas institucionais e educação, né? Ao colocarmos um período suplementar, né? Ainda é um processo de aprendizado, né?
mas acredito que possa se resolver. Isso, de qualquer forma, as conversas, as lives, elas vão ser disponibilizadas, né, para o público. A gente vai colocar sempre antes lá na página do GPixa, no site do GPixa, na página do Contemple também, né? Então é bem importante que vocês sigam essas páginas, tá aí, eu coloquei, eu vou mandar de novo a mensagem, porque toda a informação vai vir por meio desses canais, né? Ou pela página do Instagram, ou então pelo próprio site do GPixa. E também, Augusto, nós vamos criar fóruns de discussão, Vitória vai criar esses fóruns de discussão, e também nós estamos prevendo a possibilidade de atendimentos individuais, caso o aluno tenha algum tipo de dificuldade. Como eu disse, vou repetir, é um curso panorâmico, que vai ajudar a gente a refletir em tempos de pandemia sobre a economia nos territórios, a economia nos territórios mais vulneráveis e a sustentabilidade dos territórios. E também sobre a própria situação que nós estamos vivendo, que todos nós estamos vivendo. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, nós vamos tentar fazer amanhã, né, essa inscrição no FUEX. Como eu disse, esse curso, nós tivemos poucos dias para pensar esse curso, e a plataforma do SIG Eventos, ela não está preparada ela está preparada só para aceitar alunos da universidade. Isso se passa... Pode falar, Vitor. Tá, não, eu estou dizendo que quando nós fizemos a proposta de curso livre, justamente foi para que ele fosse livre, aberto à comunidade, né? Mas acontece que o sistema em si não está preparado para esse tipo de abertura, né? E nós só fomos comunicados hoje à tarde, né? Então, realmente não tivemos um tempo hábil para fazer, mas amanhã estará feito, né? E divulgaremos como serão os procedimentos, provavelmente para a semana que vem, vocês terem o link de acesso e o de acesso também ao capítulo, a introdução e ao capítulo que vamos trabalhar de Marcelos. Pessoal, obrigada, Valdineide. Então, será um prazer contar com a participação de vocês no nosso curso. E nós esperamos vocês. O curso começa dia 10 de junho, então nós temos tempo. Hoje é dia 1. As inscrições, elas começam... Acho que hoje, Vitória? As inscrições já começaram. Para quem é da universidade. Já começaram, vão até dia 3 para quem é aluno e para quem não é aluno, somente semana que vem, né? Que será disponibilizado, nós avisaremos, mas as inscrições para quem é aluno é até dia 3. Né? Então, aproveitem, né, de fazer. Hoje teve alguns problemas quanto ao acesso, tanto do SIG Eventos como do SIGA, né, do SIGA, mas acredito que amanhã o sistema estará mais estável e vocês consigam fazer a inscrição. Não percam a oportunidade, né, de participar desse curso, conhecendo os autores também dos textos. E para quem não é aluno, amanhã a gente vai fazer a inscrição desse mesmo curso, com o mesmo nome, no FUEX. Mesmo que demore um pouco, aí vocês, eu acho que vale a pena participar do curso. Porque nós pensamos em convidados especiais para discutir essas temáticas conosco, com vocês. Isso, e a gente vai estar tentando gravar todas as reuniões e disponibilizando tanto no site, mais uma vez, como também na página do Instagram, para que todo mundo, né, toda a comunidade, tanto de dentro dos muros da universidade, como de fora também, possam acompanhar, né? Então, Augusto, a gente encerra por aqui hoje. Tem mais alguma dúvida, questionamento, sugestão? Também estamos abertos a sugestões de vocês. É
só dizendo que esse período que eles estão chamando de suplementar, que é esse período da pandemia, todos os professores, quer dizer, a universidade inteira está tendo que se readaptar, que se reinventar em pouco tempo. Então, esse curso livre nasce dessa situação de crise. Crise que também é uma oportunidade. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Pode falar, sabe? Sabe, se você quiser fazer a intervenção oral, pode, né? É só ligar o microfone. Ou então, se quiser escrever, fique à vontade. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Ou se alguém quiser se pronunciar, é só ligar o microfone. Alguma dúvida sobre o programa, alguma dúvida sobre a ementa, sobre a bibliografia, sobre a avaliação? Só lembrando que todo esse material está disponível no SIG Eventos. Quando vocês entrarem para se inscrever, vocês já vão ter acesso à bibliografia, ao conteúdo, o cronograma, está tudo cadastrado lá no SIG Eventos. Certo, Sávio. Então, pode o seu contato, passa o seu contato, seu e-mail, para a gente, coloca aí seu e-mail, para a gente poder avisar também acerca de como serão as inscrições. Ok. Então tá, pessoal. Então, só dizendo de novo que amanhã a gente vai estar no FluEx, cadastrando esse mesmo curso, com esse mesmo nome para o público externo. Então, boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Aqui, eles estão colocando os e-mails, fica gravado, não é? Acho que é Augusto, fica gravado aqui. Fica. Sim, isso fica gravado. Estou gravando a reunião, então está ficando gravado. Eu vejo aqui pessoas que eu conheço, a Jaciara, o Paulo Sérgio, que foi o nosso aluno, o Rondinelli também. Muita gente que a gente conhece aqui. Isso, será um prazer tê-los no curso, né? Ajudem, divulguem com seus colegas essa oportunidade, né? E com quem é de fora, quem é externo ao FPB também, né? Nós vamos divulgar pelas mídias o processo de inscrição. Então tá, pessoal, boa noite a todos, boa noite. Prazer tê-los aqui, os aguardamos dia 10, às 18 horas.